Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza. Tá começando o vídeo que vocês mais gostam de assistir, né? Perguntas e respostas aqui, tirando dúvidas, respondendo algumas perguntas que vocês trazem pra gente. Hoje, especificamente, eu trouxe muito do Instagram, mas no próximo podem ficar tranquilos que vai ter do Twitter também. A gente vai fazer com calma, podem ficar sossegados. E aqui comigo, como sempre, Vitor Savas. E aí, Savas, como que você tá? Tudo bem, Felipão? Bom, vamos lá, né? Voltar às perguntas. Eu acho que dessa vez foi só pelo Instagram pra gente ir voltando a pegar o ritmo, voltar a lembrar como é que faz isso aqui, mas logo a gente tá com a produção normal. Isso aí, isso aí. Lembrando, né, pessoal, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, siga, curta, escreva nos comentários suas opiniões, suas perguntas também, que a gente sempre vai ler aqui e tentar responder vocês também, por favor. Mas vamos lá, Sarvati, seguinte, a Márcia já trouxe polêmica de primeira. Boa. Por que vocês acham que o Caboclo não consegue voltar para a NBA? Esse é bom. Vamos lá. Pode a ir. gente tem alguns pontos que podem ser importantes. Vamos começar no ponto da quadra. Ele vai precisar se provar na vaga de algum outro role player que geralmente já é mais provado. E isso sempre é um problema. A NBA tem a fama de, se o cara não é uma estrela, eu vou ficar com o cara que eu confio. E aí ele pode ser melhor, ele pode ser pior, não importa, eu confio nesse cara. Ele perdeu não, né? Mas o Boston preferiu o Noah Vonleh a ele. Por quê? O Noah Vonleh tem um histórico melhor dentro da NBA do que o Bruno, isso não tem nenhuma dúvida. O Caboclo é mais talentoso que ele? Muito provavelmente. Só que ele tem esse histórico de role player que entrega o que é preciso dele no momento certo. Inclusive o Noah Vonleh era você pode até falar melhor, ele era uma estrela no colegial, se eu não me engano. Era um cara que pulava por cima de todo mundo, esses caras atléticos gigantes, que, né, nos Estados Unidos tem cada esquina. Muito. Mas acho que esse é o primeiro ponto. E no extra quadra, né? Ele é conhecido por ter há um tempo atrás um extra quadra complicado. Então, assim, isso também pesa, porque você nunca sabe qual vai ser o Bruno que vai estar na quadra, se é o que saiu no dia anterior ou o que está focado. Nos últimos tempos, pelo menos, ele parece estar bem mais focado. Ele ficou mais fino e mais forte. Então, assim, fisicamente ele parece melhor. Isso daí conta também. Ele tem talento para jogar na NBA. Só que ele, por não ter talento a ponto de ser uma estrela, ele entra numa zona cinza muito complicada para um jogador que ainda não se provou. Então, isso é bem... Vou dar um exemplo aqui de um cara que tá tendo problemas, Facundo Campazzo. É um jogador, ninguém duvida do que ele pode fazer. Só que ele não tem o nível para ser uma estrela na NBA. E que fique claro, tem que falar na NBA, porque o jogo da NBA é diferente do resto do mundo. Então, ele acaba ficando numa zona cinzenta, que ele é um bom reserva, mas não tá acostumado com o jogo da NBA, e aí você fica numa situação complicada. Então, o caso do Bruno, ele é muito parecido com esse, só que ele teve chances de se provar e não se provou antes. Então, acho que agora esse é o grande ponto para ele. Total, e acho que é bem por aí mesmo. Acho que o ponto que a gente consegue ver é justamente esse extra-quadra. Isso pesa muito, principalmente nos Estados Unidos, né? É legal trazer isso. E a Márcia escreveu para o blog, então ela também acompanha a NBA, torcedora fanática do Golden State. E a gente sabe muito bem que a mídia tem um peso muito grande nos Estados Unidos. Não é que nem no Brasil que a gente tem alguns gatos pingados, né? De fato, você talvez não conte nem uma mão a quantidade de jornalista especializado, focado no basquete nacional. Isso, e aí, não vou entrar em detalhes, né? Porque não dá para ver de jornalismo de basquete nacional hoje em dia. Mas nos Estados Unidos isso é totalmente diferente. Então o extra-quadra dele pesou muito.
E aí, o que o Sarvas até trouxe como exemplo, além de ser um jogador regular dentro de quadra, que o Boston preferiu, que é o jogador que, cara, você sabe que ele vai entregar 5 pontos e 5 rebotes por jogo. E ok, eu sei que ele vai entregar isso. Tem a regularidade, principalmente fora de quadra. E Caboclo justamente tinha sido chamado para jogar em Boston. Então, assim, um time extremamente tradicional nos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? Que qualquer problema que tenha extra quadra, tudo fica muito maior quando se trata de Boston. E aí a questão toda é, vale a pena assumir o risco? Eu acho que essa foi a grande pergunta internamente do Celtics. Olha, cara, Caboclo, a gente sabe que Caboclo pode entregar. A gente viu nessa janela da quinta eliminatória, que por sinal, assim, a gente viu, vou botar um asterisco, tá? Porque vencer México e Estados Unidos, México principalmente, era obrigação. Mas assim, a gente sabe que a qualidade do Caboclo é alta, a gente sabe que o Caboclo pode entregar mais. Obviamente, eu não vejo o Caboclo sendo titular da NBA. Mas eu sei que ele pode entregar mais do que alguns jogadores que estão por lá nos elencos. Mas a questão eu acho que deve ter pesado muito isso. Tipo, vale a pena ter ele aqui? E política tem tudo que é lugar. Tanto que ele poderia voltar para o Brasil, ficar no São Paulo, ganhar um bom salário no São Paulo, se destacar no Brasil aqui, ele se destacaria durante anos, o quanto ele quisesse ficar, tá? NBB, a CBB, botaria ele num patamar absurdo, sabe, no altar, como o jogador maravilhoso, brilhante e tal. Ele decide para Capitanes, para G-League, para justamente mostrar para fora e assim, mostrar para o staff técnico, mostrar para scouts, porque você está na G-League, mesmo jogando numa equipe mexicana, você está sendo observado por scouts também na NBA. Então, é importantíssimo essa mudança e justamente ele vai para esse caminho para mostrar para todo mundo que mudei. Cara, eu sou bom entregando dentro de quadra, eu sou outra pessoa fora de quadra. Então, assim, são coisas que a gente já vê essa mudança na mentalidade do próprio atleta. Agora, quer dizer que ele vai conseguir voltar para a NBA? Eu acho que hoje ninguém consegue botar a mão no fogo e garantir isso. Por exemplo, vai ter que passar muito dele. E pelo que a gente está vendo, na movimentação do atleta e também da movimentação do staff de agentes dele, é justamente a movimentação de, beleza, entendemos que precisamos voltar várias casinhas para poder pensar num futuro melhor, seja dentro da NBA ou seja na elite da Europa, que também não conseguiu espaço, por exemplo. Então, acredito muito que esse está sendo um movimento do Caboclo, por isso, assim, não acho que ele... Não é uma coisa, assim, não é que ele não consiga. Tecnicamente ele vai conseguir, mas tem outras coisas, né, sabe? O esporte é complexo, a gente tem que sempre lembrar disso aí. Tem muitas variáveis ali dentro que definem para onde um atleta vai ou ele deixa de ir. E é o que você falou, cara. Ele pegou um time da J-League que não tem um time da NBA que não fica nem nos Estados Unidos. Isso daí é para ele mostrar para quem tá olhando, ó, eu vou jogar basquete. Estou indo para jogar basquete só. E, cara, na posição dele o time não tem um ala pivô. Afonso McKinney, sabe? Ele é mais talentoso que o Afonso McKinney. Então, ele tem toda a possibilidade, assim, de mostrar que ele tá disposto a só jogar basquete, cabecinha no lugar e desempenhar um papel aí de role player num time da NBA tranquilamente. Sim. E até, só complementando, é quase o mesmo caminho do Didi. É que o Didi, extra quadra, não teve esse problema, ou não foi conhecido pelo problema fora de quadra. Mas o problema do Didi já foi outro, vai entregar, vai ser consistente, porque é isso que se espera. E assim, e principalmente uma coisa que eu via muito cobrindo high school, tá? O americano, ele tem paciência com outro americano. Por exemplo, você vai ter paciência com o Zion Williamson, você vai ter paciência com o Zion Williamson porque esperava-se muito e ele não rendeu o que se esperava.
mas você vai ter essa paciência. Mas para estrangeiro, eles não têm essa paciência. Então, com o Didi é a mesma coisa, assim, cara. Eles querem saber o quanto o Didi pode entregar e quanto consistente ele vai ser. Porque eles preferem muito mais um atleta que entregue 15 pontos por jogo ou 10 pontos por jogo e 5 rebotes do que um atleta que vai entregar 20 pontos no jogo, 2 pontos no outro, depois 2 pontos mais uma vez, depois 20 no outro. A regularidade vai ser algo que vai pesar muito. Então, e o Didi vai desse caminho também, né? Vai justamente para a NBA para justamente mostrar que pode entregar mais do que se espera dele. Vamos lá. Outra pergunta aqui, ó, do Breno Stort. Ele fala o seguinte: Gui Santos voltará a ser convocado para a seleção brasileira? E aí, eu vou complementar essa pergunta, tá? O Luciano Fotin, ele também pergunta quando veremos o Caio Pacheco figurar na seleção brasileira. E o físio Felipe Moura, ele já fala aqui, ó, se Raulzinho, Didi e Gui voltassem à seleção, quem sairia? Vamos por parte aqui. Então, 3 e 1, né? Vamos por parte. Acho que Caio Pacheco não terá espaço por agora na seleção brasileira. Vai ter espaço quando um Huertas ou Benítez se aposentar e a gente entender que talvez ali o Caio faça mais sentido. Você tem essa mesma visão, Sarra? Ou você acha que o Caio Pacheco pode estar sim figurando na seleção? Cara, ele olhando hoje, é exatamente isso. Vai precisar ou o Huertas ou o Benítez caírem muito de rendimento para ele entrar, ou o inverso. Por algum motivo ele explode aí jogando no Capitanes, se desenvolve muito rápido e aí ele pede passagem e aí vira uma briga num bolo. Mas eu acho que o tempo dele, pensando de maneira normal, assim, natural, seria esperar um dos dois ali. O Benítez é novo ainda, tem 32 anos, eu vou defender isso porque ele tem a mesma idade que eu. Sim. Mas o Huertas, que talvez esteja mais próximo da aposentadoria, seja aí a próxima vaga para ele entrar e brigando com o Raulzinho, né? Porque os dois jogam na mesma posição. Boa. Gui Santos voltar, e aí acho que complementa muito ali com se o Raulzinho, se o Didi, Gui Santos voltar à seleção brasileira, quem sairia? E aí vale até a pena Luciano e Breno, que trouxeram essas perguntas. No vídeo passado, no Conversa sobre Basquete, a gente fala sobre essa possibilidade, mas acho que vale aqui deixar aqui também para vocês que acho que a única chance, tipo assim, voltar talvez pegar a vaga do Gui Deodato, que foi chamado agora para essa janela das eliminatórias. Não consigo ver outra grande mudança nessa posição. A gente está falando de jogadores baixos, né? Não acho, também não acho que Santos roube a vaga ali de um Léo Mendel, por exemplo. Nem acho que faz sentido. Mas talvez se roubasse a vaga, roubaria do Gui Deodato. Mas ainda assim, olha, eu não sei, você consegue ver esse retorno de algum desses atletas? Vão ter que brigar porque é o que a gente falou até no outro vídeo, são 4 jogadores para uma vaga. Porque quem foi nessa convocação mostrou o valor, por assim dizer. Talvez ali o Gui Santos conseguiria brigar com uma vaga ali com o Rafa Mineiro. Se você forçar muito ali, talvez. Jogadores grandes, tal. O Gui Santos parece muito biotípico do Léo Mendel. Seria interessante. Mas, pensando de maneira natural, são 4 jogadores para uma vaga. Então, isso vai ser bem complicado. E é aquilo também, né? Quem chegou primeiro, além de ter qualidade, tem que ter alguma preferência também. Porque a hora que precisou, o cara tava lá. Você não sabe o que vai acontecer depois, que você vai precisar do cara e o cara vai falar, valeu, essa rodada não vou não, obrigado. Aí complica. Vamos ser sinceros, né? Não acho que o Gui Santos roube a vaga do Léo Mendel. Rafa Mineiro, a gente também falou no outro vídeo, assim, por mais que a galera não seja muito fã,
a gente entende porque o Gustavo levou e mostrou isso também em quadra, por causa da boa defesa, defende pelo menos 2 funções dentro de quadra, e nenhum desses nomes aqui a gente está falando, nenhum desses nomes são exímios defensores ali, defensores consistentes. Então, de fato, eu acho que segue muito essa linha de vai brigar pela vaga do Gui Deodato, e ainda assim, e o Gui Deodato ainda vai brigar para se manter também. Então, é uma briga aí para uma vaga só mesmo. O Lucas Guanais, grande Guanais, um abraço para ele, faz uma zoeira, obviamente, né? De quais times do NBB o Lakers consegue vencer? Acho que uns 2 ou 3 no máximo. Olha, eu admito que eu vejo um pouco até a NBA, deveria ver mais, mas o Lakers tá tão mal assim, sabe? Depende, com ou sem o LeBron, porque depois que o LeBron se machucou, aí o Lakers começou a ganhar. Então, sem o LeBron, pode ser que dê para brigar ali no meio da tabela. Com o LeBron, vai jogar lá embaixo. Vai ser complicado. Pensa, hein? Pensa. O Alessandro, grande ali, ele fala o seguinte, ó, essas 2 partidas do Brasil mostram que a ideia do jogo está sendo, enfim, entendida. Obviamente a gente também falou sobre esse assunto, mas eu acho que não só entendida, né? Eu acho que também está conseguindo ser aplicada, de fato, né? Porque entender o jogo e colocar ele em prática são coisas que não são tão fáceis assim, né? A gente vê no jogo, porque assim, o basquete é uma coisa sensacional, né, Savas? Porque o basquete, hoje, com a quantidade de informações que a gente tem, nenhum treinador entra despreparado, né? Só entra despreparado se quiser, vamos dizer assim. Por exemplo, você vai enfrentar um São Paulo, o treinador do time adversário, o cara já sabe quais são as principais jogadas, já sabe quando tem a rotação dentro de quadra, quando acontece o bloqueio naquela posição, que normalmente acontece depois. Então, assim, é tanta informação, tanto estudo, tanto scout ali, que você meio que... o seu ponto aqui é saber defender essas bolas. E aí que tá, né? Tipo, o entender não quer dizer que aplicou. Porque você entender como o outro time joga, pô, ok. A questão toda é, você vai conseguir defender de fato? Você vai conseguir atacar a defesa adversária de fato? Isso que que é o complicado mesmo do basquete, né? Cada jogador tem sua característica e tudo isso pesa. Então, no resumo, eu acho que não só entendeu, eu acho que o Gustavinho também conseguiu colocar em prática a intensidade do jogo que a gente está acostumado a ver os times do Gustavo De Conte ter. Então, acho que é interessante ver essa intensidade. Alguns jogadores também, a gente teve um rendimento melhor do que na última janela. Então, além do entendimento da aplicação em quadra, o desempenho individual dos jogadores foi melhor do que foi na última janela. Isso a gente também viu. O Brasil, cara, o Brasil perdeu para o México em casa, que é algo surreal, você tá entendendo? O Fortaleza não perde para o México, por exemplo. Na minha opinião, o Fortaleza não perde para o México. Faz jogo duro, mas não perde para o México. Ter perdido para o México foi algo surreal. Então, assim, o desempenho foi muito mais para lavar a alma. A gente conseguiu vitórias importantíssimas, principalmente contra o México, para poder pagar um pouco daquela derrota. Deus sabe como aconteceu, a gente tem que bater nessa tecla ainda. Mas a gente viu, eu pelo menos vi dessa forma, sabe? Eu acho que não só entendeu, mas aplicou também, né? Exatamente, cara. Eu acho que esse foi o grande ponto. Ele teve um pouco mais... Ele usou a AmeriCup para treinar, deu certo e conseguiu, quando chegou o momento de aplicar o que foi treinado, rodou e muito bem, assim. Uma coisa até que você falou, no basquete você escolhe o que você vai dar para o seu adversário em geral. Porque você não consegue marcar tudo, você não consegue atacar tudo. Então você, a partir da característica do seu time, você faz escolhas e o que vai trazer menos dano e o que vai causar mais dano no ataque.
E o Gustavinho é muito bom em fazer essas escolhas. Eu acho que esse é um grande diferencial dele. Ele sabe no que apostar e no que abrir mão. E é aquele negócio, como você não tem como ser perfeito, não adianta você querer cobrar uma coisa que você não vai conseguir fazer. Então ele minimiza esses problemas e foca totalmente no que ele consegue realizar. E isso faz muita diferença, principalmente quando você treina uma seleção, porque você tem pouco período de treino, você tem pouco tempo, então precisa ser de fácil entendimento e muito bem direcionado a ideia. Então acho que esse é o grande ponto, assim, para já ter também surtido efeito o que o Gustavinho determinou. Total. Boa. Seguinte, o Fer2581, ele mandou duas perguntas. A primeira é, DJ, né, grande David Jackson, se quisesse, teria lugar na seleção brasileira, no passado ou agora? Ele não tem que só querer, né? Isso vamos deixar bem claro. Tem uma certa burocracia aí para poder acontecer. Mas acho que ele teria, sim, né? A gente teve fases ruins ali, acho, na posição. Acho que seria um bom jogador, não sei se seria titular, mas, por exemplo, é que hoje não, mas algum tempo atrás poderia ser reserva ali do Huertas. Ou não, sabe? Você acha que se quisesse e pudesse, teria lugar na seleção brasileira agora ou no passado? Agora acho que ele nem gostaria, né? Pô, jogo de Não. seleção, quase 40 anos, acho que só o Huertas ele, ele gosta disso tanto. Mas o DJ jogaria sim, cara. Um reserva ali do Leandrinho, do próprio Huertas, do Alex. Ele joga ali de 1 a 3, ele não é muito alto, mas ele é forte, então ele aguenta bem o tranco. Jogaria sim, com certeza. E ia render muito, porque é um cara muito eficiente. Total. Não, cara, eu já falei isso algumas vezes assim. Eu admito que eu sou fã do David Jackson. Perguntar assim, um jogador estrangeiro que seja fã, eu diria David Jackson. O que ele joga é algo absurdo. Seguinte, aí a segunda pergunta do Fê é já uma cutucada aqui que não precisava, né, Fê? Vamos lá. Por que o calendário do NBB é tão ruim? Por exemplo, hoje, na terça-feira, né, que ele vai ter um jogo. Na quarta, nenhum. Aí, enfim, 6 jogos na quinta e só um jogo na sexta. E assim, já respondendo essa pergunta, até no Instagram eu trouxe, já dei uma palhinha ali, que existem vários fatores. E aí existem vários fatores de fato, tá? Que eu acho que não é muito claro para o torcedor. E eu não sei se necessariamente precisaria ser tão claro para o torcedor ou não, mas por não ter tanta informação, a galera acha que, meu Deus do céu, que tabela absurda e tal. O principal fator que a gente vê é justamente no custo de logística das equipes. Muita da montagem do campeonato lá no começo, isso não é só no masculino, não, tá? No feminino também acontece a mesma coisa. Você vê lá que Sampaio Corrêa, quando vem jogar em São Paulo, ele vai fazer uma sequência de jogos em São Paulo. Ele não vai fazer um jogo em São Paulo e depois volta para o Maranhão, depois volta para São Paulo. E a mesma coisa acontece no masculino. O Fortaleza, por exemplo, que foi o único jogo da terça-feira contra o Rio Claro, ele fica em São Paulo porque ele vai jogar contra a Franca. Então, é aproveitar o máximo possível dessa vinda do Fortaleza. Então, e eu acho que esse, na verdade, é o grande e o principal fator da montagem do calendário. Então, você pensa na logística, cara, e assim, não é barato, tá? A gente está falando isso, mas assim, não é barato. E aí vai entrar muito um ponto que a gente já trouxe lá atrás, né? Tipo, porque muita gente reclamam de não ter premiação, esse tipo de coisa. Por causa disso, porque uma viagem para Fortaleza muito provavelmente vai custar uns 70, 100k aí nessa brincadeira. Com hotel, com alimentação, com transporte que eu falo, sair do Ceará para vir para cá e além, dentro também do município, né, do estado. Então, assim, tudo isso, cara, pesa no final das contas e muito provavelmente
por isso que o calendário foi montado desse jeito. Não há uma coisa de, putz, pensou em um jogo tal dia e outros 5 jogos, 6 jogos no outro dia. Esse fator é muito grande, né, Sarras, de logística das equipes. Aí é aquele nosso problema de ser um país muito grande, né? Se você Sim. for ver, é exatamente o mesmo. Podem pegar a tabela da NBA. Eles pensam exatamente da mesma forma. Qual é a diferença? A porra do time tem um jatinho particular. Aí não tem o que fazer. E aí é uma diferença de grana muito grande. Mas a ideia é sempre a mesma. O time da Costa Oeste vai para a Costa Leste, eles fazem um tour na Costa Leste. Porque mesmo eles jogando dinheiro pela janela, ainda é cara essa viagem. Isso é custoso, tanto financeiramente como em performance. É desgastante. Então você tem que aproveitar para ficar lá o máximo de tempo possível. Pensem assim, você tem um cara de 2 metros de altura dentro de um avião da Gol, com todo respeito a Gol. Mas quem já pegou um avião da Gol sabe que é pequeno. Coloca um cara de 2 metros lá. Imagina você ficar fazendo esse bate e volta pra ter jogo toda hora. O cara vai quebrar, mas com 100% de certeza. Você fica num hotel, não é igual estar em casa, mas é muito mais confortável do que um avião. Então, assim, essa tem que ser a ideia. Vir fazer render. O melhor tipo de calendário possível? Muito provavelmente não. Mas eu acredito que seja, em questão de modelo, o mais perto do que a gente consegue fazer em performance, com qualidade, sem ter um gasto exorbitante. Total. Acho que é isso. Assim, esse é o grande fator, principalmente para essa montagem. E aí, assim, quais seriam os outros fatores? Tá? Esses são fatores que eu acho que são menos determinantes. TV, por exemplo. Sport TV e ESPN TV Cultura transmitindo. Talvez tenham ali as suas escolhas também de quais jogos querem transmitir. E a questão é, faz sentido talvez para o Sport TV transmitir, por exemplo, Fortaleza e Pato? Não sei. Talvez seja mais interessante transmitir São Paulo e Bauru, como vai acontecer. Tá? Então também a TV pode ter uma exigência ali de, cara, quero transmitir um jogo de um time de futebol, um time grande, ou com nome, algo do tipo. Talvez tenha isso também. Mas acho que o maior fator, de fato, é a logística. Tá? A logística das equipes ali é fundamental e pesa muito no orçamento no final do ano. Cara, e pesa de verdade, podem acreditar. Última pergunta não veio do Instagram. A gente falou no começo, mas só Instagram e tal. Mas essa veio do Twitter, porque o Bruno Ferreira, ele do nada só mandou a pergunta. Então não tinha como deixar passar. Ele falou assim, tem uma pergunta para o próximo Perguntas e Respostas. Já que o Lucas Nogueira atualmente está jogando no Canadá e deve jogar na Indonésia, gostaria que vocês falassem um pouco sobre o nível dessas duas ligas, né? Para quem não sabe, eu divulguei até no Instagram, o Lucas Nogueira vai fazer o rolê aleatório do Ronaldinho Gaúcho, como diz o próprio Sarvas, né? Quando ele viu ali. Vai para a Indonésia, para jogar na Indonésia. Sarvas, quer começar a falar um pouquinho da qualidade das duas ligas ali, canadense e da Indonésia? Eu vou ser um pouco polêmico, e o pessoal que ouvir isso talvez não vá gostar muito. Mas são ligas muito próximas do nível do NBB, assim. Não achem que são coisas extremamente inóspitas. Inclusive, a liga da Indonésia e a de Taiwan, se eu não me engano, tem se aproveitado muito do fato da China ter colocado teto de estrangeiro. Então, a China implantou esse teto de estrangeiro, acho que das Filipinas também. O pessoal ali do Pacífico começou a falar, então vem pra cá. Começaram a pegar esses jogadores de NBA, esses jogadores caros de Europa, porque o basquete na Ásia, de uma maneira geral, ali mais da parte oriental da Ásia, é muito forte. É muito forte, é um esporte muito difundido. Então, tem grana. Então, ele jogar na Indonésia, a liga da Indonésia não é uma liga tão fraca quanto a gente pensa quando bate assim na cabeça. Eu diria ali que, em questão de liga, deve ser no nível de um NBB, mas de talentos, com certeza tem jogadores excepcionais lá por causa dessa grana.
E a Liga Canadense, ela entra também mais ou menos nisso. Aquela velha história, o canadense bom vai pra NBA. Quem não é muito bom, fica em casa, joga lá, vai ter um salário bacana, vai viajar pouco, porque você joga ali muito próximo também, mesmo o país sendo grande. Então, a gente se engana quando pensa... É um problema que a gente sempre fala de expectativa. A gente tá tão imerso dentro do NBB que a gente vê o NBB como um grande produto, um grande basquete. Calma, a gente tem muitos problemas aqui. Tá crescendo? Tá. Leva tempo? Leva. Mas esses outros países, eles também têm basquete e muito provavelmente do mesmo nível, se não for superior aí. E assim, isso é que na verdade é aquele negócio, né? A gente hoje, quando vê o basquete nacional, as comparações são desleais, né? O Campeonato Brasileiro organizado pela CBB é um, o NBB é outro, né? A NBB é claramente superior em termos de qualidade de entrega das equipes e qualidade de entrega também de comunicação da própria Liga Nacional, que é muito melhor que a CBB. Fato. E como o NBB, obviamente, se vende também internamente, né? Porque, seu concorrente é CBB, então o que você fizer um pouco de melhor já é algo grandioso. E aí vem uma coisa que a gente fala muito nessa Abas, que é justamente a gente trazer esse pé no chão para quem acompanha a gente, para o nosso seguidor que acompanha a gente. Cara, não trate o NBB como uma liga de altíssimo nível, porque de altíssimo nível, quando estou falando altíssimo nível, não é. A gente tem várias outras ligas melhores ou iguais ali, e é o que o Savas trouxe, né? Tipo, ali na Indonésia, cara, não deixa a desejar assim o NBB, não. Se ilude para quem acha que fica para trás. O que chama atenção, diferente, eu acho que o NBB tem mais valor que a Liga da Indonésia, por exemplo, é usar jogadores da sua própria nacionalidade. Então, tipo, no Brasil, a gente tem bons jogadores brasileiros jogando por aqui. Vale aqui um parêntese bem grande que muitos grandes destaques nos últimos anos foram estrangeiros, né? A gente teve jogadores estrangeiros impactantes dentro da Liga Nacional, mas de uma forma geral, já fechando parênteses, a gente tem jogadores muito bons por aqui, Lucas Dias, Jorginho, Lucas Mariano, cara, a gente vai ter vários jogadores, o Iago que estava aqui há pouco tempo. Então, em comparação, acho que assim, quem usa melhor jogadores nativos, o NBB, obviamente. A Liga da Indonésia, ela depende principalmente dos estrangeiros para poder evoluir a sua liga. Mas, tecnicamente, se fosse jogar um time do Brasil com um time da Indonésia, olha, jogo duríssimo ali, talvez até derrota de algumas equipes aqui do Brasil. Então, pra gente ficar de olho. É um rolê aleatório, mas é um aleatório que ok ali, né? Tipo, o Lucas Nogueira também, ele já tinha se aposentado, voltou da aposentadoria. Vamos ver, acho que vai ser, no mínimo, interessante, pelo menos, né? Eu acho que ele vai curtir, a Indonésia é bonito, tem suas dificuldades lá, né? Mas a Indonésia é bonita, tem boas baladas, né? Vai conseguir aproveitar bem, sabe? Vamos ser honestos, né? Se o cara tá te pagando pra ir jogar um basquete lá, você só tem que cumprir sua tarefa e viver num país igual a Indonésia, atire a primeira pedra quem não fosse. Eu quero ver que... Porra, oferece isso, tô indo hoje. Sim. Então, cara... Eu vou por muito menos, pô. Exato. Vou por muito menos. A gente também esquece que tem esse fator humano. O Lucas, ele sabe... Ele, é o que você falou, ele aposentou, voltou, ele sabe jogar basquete, isso é muito óbvio. E se ele jogasse aqui, ele faria a diferença. A gente viu quando ele deu uns lapsos aqui, quando ele tava no São Paulo, quanto que ele rende. E assim, cara, ele quer jogar um basquetinho, tem um cara lá querendo que ele jogue o basquetinho na Indonésia, deu match e é isso, ele vai mesmo e tá certo, cara.
É Errado curtir a não. vida. Ele é o famoso bom vivan. É o que a gente falou do Ronaldinho. Ele tem um perfil muito parecido. Ele gosta de viver. E, cara, tem que ir mesmo. Certíssimo, tá certíssimo. Movimento, pô, bom. Acho que cara, precisa ser bom pra ele. É bom pra ele, tá tudo certo. É isso. Entendeu? Não tá saindo dinheiro do bolso dele, tá tudo certo. Então, tranquilo. Sarvaz, como sempre, muito obrigado, meu jovem. Cara, eu agradeço. Voltamos aí. Vamos devagarzinho, mas voltando. As perguntas foram sensacionais, pessoal. Põe pergunta aí no comentário, dá o like no vídeo, pode mandar pergunta para mim, pode mandar pergunta pro Felipe lá no Instagram, no Twitter, aonde vocês quiserem. E até semana que vem. É isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Foi bem legal, mais uma vez, bem legal a interação de vocês. Semana que vem a gente está de volta, tem muita coisa. Não vai ter uma seleção brasileira, mas vai ter NBB aí acontecendo. Vamos ficar de olho como é que vai rolar esse NBB. É isso, pessoal. Até a próxima.